neste programa vivencial da autorregulação, vou servir-me de alguns slides para poder explicar com clareza e descrever um pouco acerca da natureza do nosso sistema nervoso. Para nós compreendermos porque é que a autorregulação existe e é efetiva e transforma vidas, temos que mergulhar um pouco nas bases neurofisiológicas do stress, para podermos, dando um passinho atrás, introduzir esta compreensão do stress, uma experiência fisiológica, natural, de todo o ser vivo, incluindo nós, os mamíferos, a base do desenvolvimento. Não há crescimento se não há stress. O stress tem a ver com processos de mudança, a partir de um esforço interno, um esforço, um chamamento aos diferentes recursos que o organismo tem, começa a criar soluções. Então, o stress é um fenómeno muito positivo. Nós jamais poderíamos sequer nascer se não estivéssemos disponíveis e apetrechados de recursos para lidar com estas mudanças drásticas, com as necessidades, as urgências e a capacidade de criar soluções. O sistema nervoso, que é onde este fenómeno fisiológico acontece, é o território. E é um território que nós precisamos de aproximar-nos, não vou dizer mergulhar, mas aproximar-nos para estar dentro do contexto. Normalmente, quando pensamos em sistema nervoso, nós pensamos no cérebro. E então, por que não começar a dar umas pinceladas no que é o sistema nervoso, começando pelo cérebro, porque é aquela parte que no nosso inconsciente coletivo está mais familiar. Nós temos um cérebro que tem uma caudinha. E essa primeira estrutura é chamada sistema nervoso central. Essa caudinha vive dentro da nossa coluna vertebral. O cérebro habita dentro do crânio e depois começa a descer pela nuca e prolonga-se dentro das nossas vértebras. E esta caudinha é essencial para que braços, pernas e órgãos vitais funcionem. Esta imagem ajuda-nos a compreender as duas grandes partes do sistema nervoso. Em rosa temos o sistema nervoso central, em amarelo temos o sistema nervoso autónomo e o periférico. O sistema nervoso autónomo, do qual nos vamos tornar amigos íntimos dele, ao longo do processo de autorregulação, vive dentro do tronco, poderíamos dizer assim, e é quem recebe ordens lá de cima, do sistema nervoso central, muitas vezes diretamente desde o cérebro e outras vezes diretamente desde esta caudinha, para poder gerir a atividade, adequar a atividade dos órgãos vitais segundo as necessidades de cada momento. E como a palavra autónomo nos indica, é uma parte do nosso sistema nervoso que toma decisões por si própria. Claro que estas decisões não são alheias ao que acontece no cérebro. O sistema nervoso autónomo está em constante comunicação com o sistema nervoso central e leva apenas milésimas de segundos
para fazer esta troca de informação. Por isso nós não podemos dividir cabeça de corpo, não podemos dizer que há uma saúde física e uma saúde psicológica, porque o próprio cérebro mergulha dentro do corpo. Não há nenhuma divisão que justifique funções separadas, alheias e descoordenadas. Tudo está em constante comunicação no nosso organismo. O sistema nervoso periférico, assim como diz a palavra, está na periferia do nosso corpo. Portanto, é quem leva a sensibilidade e a motricidade à periferia, aos braços e às pernas. No processo de autorregulação, nós vamos trabalhar especialmente com o sistema nervoso central e o sistema nervoso autónomo. O sistema nervoso simpático é aquele que levanta e que acelera todo o nosso metabolismo. Tem um irmão gêmeo que o complementa. O que irá então fazer é desacelerar o nosso metabolismo. Também aceleram ou lentificam o cérebro e os órgãos sensoriais externos, aquilo que habita lá em cima na nossa cabeça. O stress é um evento natural e necessário que acontece dentro do organismo. Foi explicado por primeira vez pelo Dr. Hans Selye, onde ele descreve a fisiologia das diferentes fases. Uma fase de alerta, onde todos os nossos sentidos ficam mais ativos, onde há um aumento da sudoração, um aumento da atividade cardíaca, da respiração, da tensão arterial, que é um momento chamado de preparação. Prepara para a ação. Há uma preparação que nós chamamos de carga e há uma ação que nós chamamos de descarga. E este momento de stress passou. A segunda fase fala-nos de uma fase de resistência, onde há uma recuperação de todo aquele aumento de funções na fase de alerta. Agora o organismo precisa de ir recuperar a energia, principalmente a energia química que gastou. Houve um aumento de gasto, aumento de recuperação. E nesse momento de recuperação, pela bioquímica do stress, nós nos vamos sentir mais lentos, mais cansados, com todas as funções, incluindo as funções do sistema nervoso central, mais lentificadas. Se esta fase de alerta e de resistência acontecem repetidamente, todo o funcionamento orgânico entra numa etapa caracterizada pela pré-exaustão. Então deixa de se recuperar de uma forma óptima, começa a ficar deficiente esta recuperação. E isto começa a afetar de uma forma crónica as nossas funções, sejam psicológicas, motoras, orgânicas, cognitivas. Nesta fase de exaustão, a pessoa está o tempo todo em fase de alerta, o qual leva à desorganização e àquilo que chamamos de desregulação do sistema nervoso, com todas as suas consequências em todos os níveis. Numa fase ainda precoce, temos estudos onde o stress materno afeta a qualidade e a quantidade da energia que a mãe consegue passar ao bebê e que predispõe o bebê a estar sempre em fase de alerta, ainda antes de nascer. E isto, naturalmente, irá criar quadros patológicos das funções do sistema nervoso do bebê.
Por outro lado, na infância, vemos que todas estas funções que vemos aqui nestes tijolinhos, do desenvolvimento sensorial, o sensoriomotor, o perceptivomotor, das funções cognitivas superiores, começam a ficar estas funções, algumas fragilizadas, incompletas, outras diretamente sem, quase apenas com vestígios, quase sem desenvolver, outras completas, mas usadas de uma maneira disfuncional. Portanto, o stress precoce ou o stress prematuro afeta o neurodesenvolvimento de todo mamífero, apesar de que os mamíferos têm mais capacidade de adaptar-se e desenvolver resiliência ao stress que os seres humanos. Estas 3 fases deste fenómeno de preparação, reação, recuperação e exaustão revelam os seus sinais. Todas, não só as funções do neurodesenvolvimento na criança e no jovem, mas afeta também o amadurecimento do jovem e do adulto. E afeta a manutenção das funções características de um adulto. Portanto, um adulto, diante da fase de pré-exaustão e exaustão, começa a perder as suas funções. Tudo aquilo que ganhou até esse momento também começa a perder a sua saúde. Precisamos de um sistema de ativação e de um sistema de desativação. Eles trabalham num circuito fechado. Quando um levanta, o outro desce. Quando um desce, o outro levanta. Eu gosto de imaginar um circuito de mangueiras onde o aumento de pressão de um lado empurra a água para o outro lado. A íntima coordenação entre as vias simpáticas e as vias nervosas parasimpáticas. Estes 2 irmãos gêmeos são os guardiães de 3 principais estados do nosso sistema nervoso: a neurofisiologia da segurança é completamente diferente à neurofisiologia do perigo. A sensação é outra, a emoção é outra, o pensamento é outro e o nosso comportamento também é outro. E quando estamos no estado de ameaça, também temos uma neurofisiologia completamente diferente ao estado de perigo e ao estado de segurança. Então, há um cocktail entre uma resposta simpática e parasimpática que vai dar como receita final estes 3 grandes estados funcionais. Enquanto o estado de segurança serve-nos para nos recuperarmos de um momento de perigo ou ameaça, ou simplesmente de um momento de segurança onde houve muito cansaço, muito esforço, muita realização, como é naturalmente chegar ao final do dia e precisar de dormir. No estado de segurança nós nos recuperamos, mas também no estado de segurança nós conectamos com as outras pessoas, sentimos que fazemos parte, que estamos interligados, socializamos, cooperamos com os outros, realizamos coisas sozinhos e ainda autossuperamos, superamos os nossos limites. No cocktail que os momentos de perigo nos ativam, existe outro tipo de tarefas ou funções. Normalmente aqui nós evitamos perigos, nós controlamos o ambiente para evitar certas mudanças ambientais que nos levem a possíveis perigos. Às vezes nós controlamos o comportamento das pessoas que estão à nossa volta.
por vezes nós controlamos o fluxo de processos, como aquilo que faz o gestor numa empresa, numa equipa de trabalho. E por outras vezes nós precisamos de nos retirar de certos lugares, de certas situações, ou mesmo até correr e fugir, porque estamos num momento de perigo. Estamos a falar de um perigo dentro de um contexto, este nosso contexto da vida moderna. Pode ser um perigo psicológico, pode ser um perigo moral, pode ser um perigo ambiental, pode ser um perigo simbólico, algo que se acontece simbolicamente, então quer dizer que as pessoas vão atuar daquela maneira e nós vamos perder ou ganhar determinada coisa, benefício, que põe em perigo a nossa segurança. Muito diferente é a neurofisiologia do estado de ameaça, porque é no estado de ameaça onde nós não vamos fugir, não vamos atacar, enfrentar, confrontar, não vamos evitar. Normalmente, as pessoas vão para o estado de ameaça quando já estão na fase de pré-exaustão ou exaustão, ou quando o evento, aquele perigo, acontece de uma maneira extraordinariamente imprevisível, rápida e intensa. E nesta fase de ameaça, nós vamos usar muito pouca energia. Ativa-se a neurofisiologia da conservação, de latência, de apenas existir. Serve ao propósito da preservação da vida. Podemos ver a associação inversa que existe entre o grau de stress e o grau de vitalidade. Quando eu coloco aqui vitalidade, estou-me a referir à energia vital de um organismo, e os 3 estados, sendo que o estado de segurança, conexão segura, é o nome mais completo deste estado, permite todas aquelas fases do desenvolvimento, do amadurecimento e a expansão do adulto. O estado de proteção, reparem, é muito mais reduzido. Nós estamos menos abertos para o ambiente, as pessoas e as situações à nossa volta. E o estado de conservação é um estado de fechamento quase total. Já não estamos nem com os outros, como no estado de segurança, nem contra os outros, como no estado de proteção, senão que estamos longe dos outros. Através dos nossos sentidos, através do significado que damos às nossas experiências, há uma percepção de isolamento, de desamparo, de estar sozinho na realidade da ameaça em que estou. Perder um trabalho pode ser uma experiência de ameaça para o nosso sistema nervoso. As pessoas que têm dependência emocional, perder um companheiro ou uma companheira, podem ativar um estado de ameaça. As respostas que o nosso organismo elabora diante da percepção de segurança, perigo ou ameaça são respostas de conexão, proteção ou conservação, e existem diferentes tipos de resposta, segundo a intensidade e a frequência dos estímulos que nos desafiam na vida. Temos uma resposta imediata, que é uma resposta onde o nosso organismo vai libertar uma hormona que é a adrenalina. Lá de cima do sistema nervoso central existe uma resposta de carga e descarga, e esta adrenalina deixa de ser descarregada e o corpo volta à sua harmonia. Existe uma outra resposta, portanto o cortisol é aquilo que o nosso organismo se torna crónico na sua fabricação e, naturalmente, na sua utilização. Portanto, começa-se a desregular este eixo endócrino da libertação e utilização do cortisol. Portanto, todas as funções boas
benéficas para a nossa saúde que o cortisol executa, começam elas a degenerar-se. E o cortisol é maioritariamente utilizado para o nosso sistema imunitário. Daí que, havendo uma necessidade de dar uma resposta crónica de uma ativação do stress crónico, aparecem, e atenção que estas são apenas algumas pontuais, da cronificação da resposta ao stress. Não saímos do circuito do stress, estamos sempre dentro dele. Consequências são muitas, podemos ver nestas imagens listas e listas de consequências em diferentes momentos da vida e em diferentes ambientes e situações. É este mecanismo de carga-descarga que nós precisamos de conhecer, nomear, cuidar, preservar e desfrutar da sua grandiosidade, porque o nosso sistema nervoso não é o nosso inimigo. O nosso sistema nervoso é nem mais nem menos que aquele que nos deu a vida no útero da nossa mãe. Sem este sistema nervoso íntegro como o temos, jamais seria possível a organização da vida que nós somos, não é? Este milagre que nós somos. Devolver ao sistema nervoso a capacidade de enfrentar com sucesso diferentes desafios da vida, sem ficar fragilizado ou lesado, é a nossa tarefa. Também, e esta é a parte mais bonita, aprenderemos a conviver com segurança e dignidade em cada um destes estados, porque eles são fundamentais para a nossa identidade, autonomia, autoconfiança, realização pessoal. Sabermos que contamos com as forças necessárias para poder dar conta de todos estes desafios que a vida tem para nos apresentar. Procuramos viver os estados de defesa com dignidade, mas também começar a sair deles de uma forma mais fácil, mais intuitiva, sempre com respeito, com criatividade, para que exista este equilíbrio dinâmico entre aproximarmos-nos das pessoas, situações, ambientes físicos e afastarmos-nos, vai nos levar à autorregulação. Agora que reconhecemos o território, podemos falar desta capacidade. É uma capacidade que todos temos e que a maioria perdemos. É acolher e conduzir o nosso sistema nervoso de regresso à segurança, à conexão social e ao seu potencial de ação. Quando? Antes, durante ou depois de momentos de stress intenso ou stress de longa duração, mesmo que seja um stress baixinho, mas constante. Autorregular-nos é saber usar recursos e estratégias para sentirmos-nos seguros, aprender e cooperar uns com os outros. É saber sustentar e promover a superação individual, mas também a grupal e a comunitária. É saber desfrutar da amizade, intimidade e cumplicidade com o nosso sistema nervoso. É saber usar a potência do nosso sistema nervoso de uma forma segura e saudável. É sair dos estados de defesa crónicos que nos afastam da dádiva da saúde, da serenidade, da satisfação e também do nosso sucesso pessoal. A primeira etapa desta montanha é nós aprendermos a perguntar
ao nosso sistema nervoso e, claro, aprender a escutar e decodificar a sua resposta, onde eu estou naquele mapa dos estados. A segunda etapa é sabermos para onde queremos ir. E a terceira etapa é saber utilizar um sem fim de recursos, tanto sozinhos quanto junto a outras pessoas, para levar de volta o nosso sistema nervoso ao seu equilíbrio e ao estado de segurança física e psicológica. Ser equilibrados, ser saudáveis, ser mais serenos, sentirmos-nos mais satisfeitos na vida, ser melhor sucedidos, ter recursos, ter condições, saber abrir tempo, espaço, condições na nossa rotina para fazer isso, para obter todas as dádivas que o nosso sistema nervoso está programado para nos oferecer, muito fora do mundo do desequilíbrio e da doença. Começaremos por desenvolver certas atitudes, para depois essas atitudes nos levarem a hábitos-chave, para depois podermos confirmar conhecimentos de uma forma muito clara, muito sólida e levar as capacidades de autorregulação para o resto da vida. Ficaremos imensamente enriquecidos porque seremos capazes de expandir a percepção de nós próprios, saber ler o ambiente à nossa volta com maior clareza, explorar e usar recursos e estratégias para modular esta ativação e desativação destes irmãos gêmeos que falámos e poder levar o melhor de nós, a nossa potência de vida ao mundo. Tudo aquilo que aprenderemos para a autorregulação naturalmente extravasará para a nossa vida. Fica assim o meu convite e com muito gosto e muita alegria, se este for o vosso momento, eu cá estarei deste lado, do lado desta vivência, para ser vossa guia, vossa cuidadora e a pessoa que vos vai empoderar, e desejo do fundo do coração que seja para o resto da vida. Até já!